Em reprodução humana. Bom dia, Antônio. É um prazer recebê-lo aqui no Giro de Notícias. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre reprodução humana. Na verdade, não é um lançamento de um livro, a gente tem um e-book, que é um manual para poder orientar aí os casais que estão aí nessa jornada, tentando engravidar. E aí no final eu passo aí o contato para quem quiser receber esse material gratuitamente. Esse e-book é chamado Por que Não Consigo Engravidar? Sim, sim, sim. Ok. O Antônio, a gente sabe que desejar ter um filho é um sonho de muito casal, é um planejamento, é todo um processo, né? Que a gente acaba, como explicar, se preocupando, principalmente o casal que quer realmente. Que hoje ter um filho é um processo de planejamento. Antigamente não acontecia, era acaso, acidente. Hoje não. Hoje todo esse processo de um casal passa por um planejamento. E aí se depara com a possibilidade de um dos dois não poder engravidar. Isso é coisa do passado, Antônio? Mais ou menos. O que acontece é que há algumas décadas atrás, as mulheres engravidavam muito mais cedo, né? Então aí com 17, 18 anos já estavam casando e era muito comum os casais terem muitos filhos, 5, 10 filhos, 15 filhos. E com a mudança, né, da sociedade mais moderna, com esse empoderamento feminino, as mulheres cada vez mais participando aí do mercado de trabalho, nas grandes empresas, nas universidades. Então as mulheres começaram a postergar a maternidade e esse hoje, na minha opinião, é o principal problema de dificuldade dos casais engravidarem. A gente percebe isso no consultório, que as mulheres chegam um pouquinho mais tarde e infelizmente para as mulheres a idade é o principal fator, para o homem também, mas muito menos, porque as mulheres muito jovens, a partir dos 35 anos, já começam a ter sua fertilidade muito comprometida e muitas delas estão começando as tentativas para engravidar depois dessa idade, e no momento em que tem alguma dificuldade, a idade vai ser um dos principais problemas no sucesso nos tratamentos. Então, é uma preocupação básica das mulheres. Tô com 40 e poucos anos, não posso mais engravidar. Em contrapartida, Antônio, a gente tem visto que as vovós, ainda aos 50, 60, começam a ter filhos. Como é que você explica esse paradoxo? Na verdade, isso é muito incomum, né? Uma gravidez natural aos 50 anos praticamente, não é impossível, mas é muito incomum. Nós vamos raramente ver isso. Mas hoje, com a tecnologia, né, com a evolução da medicina reprodutiva, nós não conseguimos com que essas mulheres, né, com idade mais avançada, em que ela não tem mais quantidade de óvulos e tem uma alteração importante na qualidade desses óvulos, engravidem com seus próprios óvulos, mas com os tratamentos de reprodução assistida, com a doação de óvulos, que é um tratamento que a gente vem fazendo muito hoje, possibilita essas mulheres com idade mais avançada, em que a natureza não permite que elas consigam mais ter um bebê de forma natural, que elas consigam realizar o seu sonho, gerar um bebê, ter o seu parto e criar o seu filho e completar a sua família. Estamos conversando com o Antônio Miziara, médico especialista em reprodução humana. Por que, quando se fala em gravidez, a gente acha que que o problema maior está justamente na gestação, está na mulher e quase sempre não no homem? Na verdade, isso é um conceito muito errado, né? Um machismo, vamos dizer, né? Isso é muito comum no consultório. Muitas vezes as mulheres vão sozinhas, né? Os homens participam pouco. E o que acontece é que essa chance é a mesma, né? Se nós pegarmos todos os casos de infertilidade, 40% do fator de infertilidade vai estar no homem, 40% vai estar na mulher e em 20% ambos terão algum fator de infertilidade. Mas o problema é o mesmo, né? Então tem que ser encarado de maneira conjugal, por isso o nome já se diz fertilidade, infertilidade conjugal, porque independente se o fator de infertilidade está no homem ou na mulher, o problema é um só, eles não têm filhos um com o outro, e quando os dois conseguem entender isso, o tratamento flui muito melhor, porque a parte psicológica é muito importante no sucesso dos tratamentos. Desses tratamentos, qual que é, para a gente entender, para o ouvinte entender, o que impede uma mulher, a partir de que idade ela começa a ter essa possibilidade de infertilidade, e o que exatamente impede dela ter filhos a partir dos 30, 32 anos de idade?
O principal problema, né, é que as mulheres elas não produzem os óvulos, que são os gametas femininos, elas nascem com a quantidade e eles vão acabando ao longo da vida e a partir de uma certa idade eles começam a piorar a qualidade. Então a mulher nasce aproximadamente com 1 a 2 milhões, quando ela começa a menstruar, ali por seus 10, 11 anos, ela já perdeu 2/3 dos seus óvulos, ela nem começou a ovular, ela já perdeu 2/3, e a partir daí ela começa a ovular uma vez por mês e queimar mais ou menos 1.000 óvulos por mês. Então a partir dos 30 anos, a fertilidade já começa a declinar na média, algumas estão abaixo da média, vão começar antes disso. Dos 30 aos 35, essa queda vai acontecendo de maneira gradual, e a partir dos 35 essa queda despenca, ela começa a piorar drasticamente ano a ano, e ela começa a ter um problema que ela não tinha por volta dos seus 25 a 30 anos, que é uma alteração importante na qualidade dos óvulos. O que quer dizer isso? Eles vão sofrer alguma alteração genética, então ela vai ter mais dificuldade para engravidar, maior taxa de abortamento e maior chance de ter algum bebê com alguma síndrome relacionadas aos cromossomos alterados, como por exemplo a síndrome de Down, que está mais relacionada à idade da mulher avançada. Para você ter uma noção, aos 30 anos, a chance de uma mulher ter um bebê com uma síndrome de Down ela é em torno de 1 para 2.000, 2.500. Aos 40 anos, essa chance já é 1 para 100. Aos 45, ela já é 1 para 50. Então, a idade é um problema sério e é importante a gente estar falando isso aqui para tantas mulheres que estão aí querendo ter um filho. Então, pela prática e pela lógica, quanto mais cedo, melhor. Sim, sem dúvida. Quanto mais cedo esse casal começar as suas tentativas de engravidar, então isso que a gente fala muito, um casal que já tem o seu relacionamento estável, e é muito comum um casal, vamos esperar o melhor momento, financeiramente agora não está bom, mas o que acontece é que nunca vai estar perfeito, né? A gente está sempre buscando melhorar a nossa vida, melhorar a nossa qualidade de vida, então se você ficar esperando muito aquele momento perfeito, pode ser que esse tempo de espera te impeça de engravidar de forma natural, e aí você vai ter que partir para esses tratamentos de reprodução assistida, que a gente pode falar um pouquinho se você quiser, e aí a idade vai ser um grande problema. Então quanto mais esse casal demorar a começar as suas tentativas, se eles tiverem algum problema, claro que se não tiver nenhum problema, engravidar de forma espontânea, não vai ter nenhum problema, mas caso eles não engravidem, esse tempo de espera ele será crucial. Tem uma pergunta aí? Tem uma pergunta, Carlos? Sim, João. Uma mulher que tomou durante muito tempo anticoncepcional, vamos dizer assim, uns 5 a 8 anos, ela encontra essa dificuldade quando ela necessita? Ótima pergunta. Na verdade, isso é um tabu, né? A pílula anticoncepcional, ela não piora a fertilidade da mulher, ela não acaba com os óvulos, ela não muda em nada. Uma mulher que tomou pílula 1 ano, ou se ela tomou pílula 10 anos, a chance dela engravidar depois que ela parar com essa pílula é a mesma. O que acontece é que alguns meses depois que ela para, 2, 3 meses, ela ainda fica sem ovular, mas depois esses ciclos já se restabelecem e ela não vai ter nenhuma dificuldade se ela não tiver um outro fator, né? Quais são os outros fatores que possam, além da ovulação, impedir a... Os principais fatores de infertilidade, o fator masculino mais importante é a varicocele, que é uma varizes, né, nos vasos ali do testículo. Então essa varizes ela atrapalha a engravidar porque ela gera essa dilatação dos vasos, ela gera mais calor e esse calor atrapalha a produção e a motilidade e a formação desses espermatozoides. Então a principal causa é uma causa tratável, é possível corrigir de forma cirúrgica, mas em nem todos os casos esse homem restabelece sua fertilidade com a cirurgia. E nas mulheres os fatores são os fatores ovulatórios. Endometriose é um fator importante de infertilidade, que ele pode tanto comprometer a anatomia das trompas, do útero, quanto também impedir a fertilização natural, e também alterações nas trompas causadas por doenças sexualmente transmissíveis, que são também um fator de risco importante de infertilidade. A vasectomia pode ser revertida? A vasectomia pode ser revertida, né, principalmente se ela for revertida aí com menos de 5 a 8 anos. Acima de 5 anos piora o resultado da reversão, mas ela pode sim ser revertida de forma cirúrgica, mas não é a forma ideal. O resultado não é muito bom, mas alguns homens vão se beneficiar com a reversão. Agora são 8h14 e estamos falando com o Antônio Miziara, médico especialista em reprodução humana. Doutor Antônio, temos uma pergunta aqui de uma ouvinte, a Joana, aqui de Campo Grande. Ela informou que ela teve um aborto espontâneo e teve que desligar uma trompa.
e agora ela engravidou, ela conseguiu engravidar. Ela informou que está sentindo muitos enjoos, ela informou que não está conseguindo comer direito durante uma semana e não para nada no estômago dela. Como que funciona? Tem riscos de ela tá com medo de sofrer novamente um aborto? Joana, seguinte, o fato de você ter uma trompa obstruída ou não, não vai ter nenhuma importância, porque você já está grávida, né? Se você está aí com sua gravidez dentro do útero, isso não terá nenhum problema. E esses sintomas que você está sentindo, apesar de serem muito incômodos, é um bom sinal. É um sinal que a sua gravidez está evoluindo bem. Esses sintomas são provocados pelo hormônio HCG, que é produzido quando a mulher está grávida, e ele vai aumentando aí a cada 48 horas, praticamente duplicando, e quanto mais essa gravidez vai passando, mais esses sintomas vão piorando, e até o terceiro mês ali, ele incomoda bastante, depois tende a melhorar. O fato dela ter tido um único aborto, não quer dizer que essa gravidez vai evoluir para um abortamento. É muito comum um aborto, né? O aborto, ele... apesar de ser um evento muito traumático, ele é comum, ele faz parte da natureza humana, faz parte dessa seleção natural. Quando a paciente tem mais de 2 abortos, aí sim nós precisamos fazer uma ampla investigação de abortamento de repetição, mas no caso de um único aborto, não precisa de nenhuma investigação específica, e por algum motivo ele é um embrião alterado geneticamente, e às vezes o casal não tem nenhum problema, mas a raça humana forma muitos embriões alterados, e por seleção natural o organismo tende a eliminar esse embrião e evolui para um abortamento. A taxa de abortamento na população geral, ele varia aí, a princípio em torno de 15%, 15 a 20%, então não é uma taxa tão baixa. Então por isso nós vemos aí muitos abortos espontâneos. Temos mais uma pergunta para o senhor. Temos sim. A Fernanda de Nioac, ela informou que se a mulher tem o útero bicórneo, tem possibilidade de engravidar? Sim, é possível engravidar com útero bicórneo. O útero bicórneo é uma malformação uterina, então a mulher ela já nasce com essa malformação. Essa malformação ela não pode ser corrigida com cirurgia, mas é possível. Muitas mulheres conseguem engravidar com útero bicórneo, mas é uma malformação uterina e ela vai ter mais chance de abortamento, mais chance de parto prematuro e mais chance de ter uma gravidez um pouquinho mais complicada. Ok. Falamos com o Dr. Antônio Miziara, médico especialista em reprodução humana. O senhor disse que pode fornecer dados, informações através desse suplemento chamado Por que Não Consigo Engravidar? Na verdade, esse e-book ele é um manual, né? Um manual para essas mulheres que estão nessa jornada, porque muitos casais estão aí tentando há muito tempo, estão perdidos, não sabem para que caminho que vai, se ela vai no ginecologista, se ela já procura um especialista em reprodução assistida. Então esse e-book ele consegue dar colocar essa paciente nos eixos para que ela consiga entender em que situação eles se encontram, se eles precisam procurar algum especialista, quais os tipos de tratamentos, em quais situações está indicado qual tipo de tratamento. A escrita foi baseada para o público leigo mesmo, não é um material para médico, para profissional da área da saúde, é um material bem didático para o público leigo mesmo. E aí no final eu deixo o link aí para o pessoal que estiver interessado. Quem quiser mais detalhes, ter mais informações sobre o trabalho do senhor, faz como, Antônio? Pode me contactar aí pelas minhas redes sociais, né? Meu Instagram é dr.antônio.miziara, o Facebook Dr. Antônio Miziara. Pelo direct ali eu tento responder todo mundo, são muitas mensagens, às vezes eu demoro aí alguns dias, mas eu acabo respondendo a todas. E ali tem muita coisa escrita, muitos vídeos gravados, tem um material interessante ali para quem tiver interesse em saber mais informações sobre esses problemas, os tratamentos existentes e as chances em cada tipo de tratamento. Interessante para quem quer ter, né, aquela coisa, quem quer planejar ter um filho, né, e como o senhor falou, as pessoas, é bem interessante essa pontuação, de que a pessoa acha que ela tem que planejar a hora que ela quer a possibilidade de fecundar, né, um ser. Mas geralmente isso não depende exatamente desse planejamento. Na verdade, assim, 85% dos casais não vão ter problemas para engravidar.
mas 15%, e se você analisar 15%, são muitas pessoas, terão que fazer algum tratamento para conseguir engravidar. Então, assim, a mulher ou o casal, ele não se preocupa porque ele vê todo mundo engravidando desde criança, é uma coisa muito natural, né? Engravidar é uma coisa normal da vida. Então, ela nunca imagina que ela vai passar por uma situação dessas. Mas só quem passa sabe como é difícil. A gente atende casais tentando há 5, 6, 7, 10 anos, e são casais que sofrem bastante, que chegam muito debilitados no consultório, e muitos desses casais perderam muito tempo e poderiam ter um resultado melhor se procurassem ajuda alguns anos antes, né? Então, assim, é muito importante isso. Uma dica aí básica: aquele casal em que a mulher tem menos de 35 anos, que está tentando há mais de um ano, já precisa procurar um especialista em fertilidade. E para as mulheres com mais de 35 anos, com 6 meses de tentativas, já é importante procurar uma avaliação de um especialista para que a gente possa aí antecipar alguns problemas e aumentar as chances para que eles consigam ter um bebê nascido e saudável. Então há condições de fazer um tratamento antes. Não, na verdade é possível prever problemas, né? Eu acho que o importante é isso, porque assim, nem todos os casais que estão tentando há 1 ano, há 6 meses, por exemplo, terão problemas para engravidar. Pode ser que tem uns que não tem nenhum problema e vão engravidar com 1 ano e meio, com 2 anos, mas é importante o casal saber quanto tempo eles têm, se a mulher tem um bom estoque de óvulos ainda, a idade, se tem algum fator masculino que está impedindo, se a gente pode fazer algum tratamento clínico, tem algumas vitaminas que a gente usa para melhorar o fator masculino, alguns problemas das mulheres a gente consegue resolver com algumas medicações, suplementando algumas vitaminas, por exemplo, a suplementação de vitamina D, correção de distúrbios da tireoide, distúrbios da prolactina, são alguns tratamentos que a gente pode fazer que não tem nenhuma dificuldade, não é nenhum tratamento tipo a fertilização in vitro, que eu preciso de muita tecnologia, que a gente consegue só corrigir e botar esse casal nos eixos para aumentar as chances deles engravidarem de forma espontânea, que é sempre o objetivo. E caso não seja possível, nós temos aí a medicina reprodutiva com as técnicas de reprodução assistida de alta e baixa complexidade para ajudar esses casais com resultados excelentes. Então, nesse caso, doutor, a gente também vê a possibilidade das avós, as avós terem, né, o filho em lugar da filha. Isso. Como é que chama esse processo? É o útero de substituição. Isso, né? isso ou pode ser a barriga feito. solidária. Isso. A barriga solidária ela é permitida no Brasil, né? Desde que a mulher não possa engravidar, se ela tem algum problema no seu útero que impeça que ela possa gerar esse bebê, ou caso ela não tenha útero. O útero de substituição no Brasil é permitido para parentesco até 4º grau, inclusive filha e sobrinha. E caso essa paciente não tenha ninguém na família que possa emprestar o seu útero, também é possível, se ela tiver alguma amiga, alguém que queira ajudá-la, mas a gente precisa de autorização do Conselho Federal de Medicina. Agora, quando for parentesco, não precisa. Opa, mais alguma pergunta, Carlão? Temos sim, João. Temos a pergunta da Val de New York. Ela informou que tem 28 anos e que não pretende engravidar. E aí ela gostaria de saber que ela quer se ela vai ter que tomar pílulas durante toda a vida ou tem algum outro tratamento para poder cortar a gravidez. Não existia gravidez no caso. Essa pergunta é interessante. Eu tenho um conceito um pouco polêmico disso. Eu tenho uma convicção que todas as mulheres, em algum momento da sua vida, elas terão um desejo de engravidar. Aos 28 anos é muito cedo para você falar que você nunca vai querer engravidar. Isso é muito perigoso, que pode chegar aí com seus 40 e poucos anos, e acontece isso muito no consultório. O paciente passa: doutor, eu passei a minha vida inteira tendo certeza que eu não queria engravidar. Eu acordei hoje desesperada porque eu preciso ter um filho, eu não consigo fazer mais nada, esse é o sonho da minha vida, e agora? Então isso é muito perigoso, tá? Então, assim, as mulheres que não pretendem engravidar, que estão ali por volta dos seus 30 aos 35 anos, um tratamento possível que ela pode tentar prevenir um problema no futuro é o congelamento de seus óvulos, né? A gente pode fazer um tratamento, ela congela esses óvulos. Isso não garante que ela vai ter um bebê no futuro, mas aumenta muito as chances dela de ter um bebê. Um exemplo,
para quantificar o que eu estou falando, uma mulher de 35 anos que congela os seus óvulos, e se ela tentar engravidar aos 40, se ela tiver esses óvulos congelados aos 35, a chance dela ter um bebê é 10 vezes maior do que se ela não tiver óvulos congelados e tentar engravidar a partir dos 40 anos. Então, aos 35 anos, a chance de um casal, de uma mulher engravidar, se não tiver nenhum problema com o marido ou um problema nas trompas, é em torno de 85%. Aos 40 anos, essa chance ela já é de mais ou menos 10 a 15%. Então, e fica muito caro fazer esse processo? Infelizmente, no Brasil ainda é muito caro, né? O serviço público não cobre esse tipo de tratamento. Um congelamento de óvulos, por exemplo, a paciente vai gastar em torno de mais ou menos uns 15 mil reais com medicação, com a parte médica e com a parte da estrutura laboratorial, porque assim, é muita tecnologia envolvida, é um investimento para você montar um serviço desse, a gente tem um serviço de ponta aqui, é um investimento muito alto, então por isso que esses custos ainda são altos, os planos de saúde não cobrem, porque o tratamento de reprodução assistida não está no rol da ANS, então ele não tem cobertura da saúde suplementar, e isso realmente dificulta. Muitos casais têm limitações, não conseguem fazer os tratamentos, mas muitos casais também com problemas financeiros que não têm, conseguem priorizar isso e de alguma maneira conseguem. Eu tenho muitos bebês nascidos e é muito gratificante isso, de casais bem humildes, que aí fizeram seu esforço e conseguiram fazer o tratamento. E eu, quando tenho pacientes, eu sempre gosto de dar alguns exemplos desse, que tudo é questão de prioridade, né, na vida. Então, assim, infelizmente ainda é caro, mas já foi muito mais caro, né, há 10, 15 anos atrás era o dobro do que é hoje, e hoje nós temos esse custo ainda alto, mas com resultados muito melhores, e com o custo já baixou, e esse custo acho que tende a baixar ao longo dos anos, mas ainda é caro. Respondendo a pergunta da ouvinte, acho que não respondi, se ela não quer engravidar, com certeza ela vai precisar fazer algum método contraceptivo, pode ser pílula, pode ser o DIU, pode ser preservativo, aí é um outro assunto para outro dia. E o homem não tem esse problema, né, de fertilidade. Se ele for bom reprodutor, verdade, ele fica 200 anos reproduzindo. Isso é uma verdade e também não é. Na verdade, nós homens, né, nós temos a natureza foi mais boazinha com nós homens, porque nós produzimos espermatozoides a vida toda, né? Eu costumo fazer uma piadinha, talvez sem graça, que um senhorzinho de 80 anos, se ele tomar um Viagra e não morrer infartado e tiver relação com a menina novinha, ele vai ter uma chance boa de ter um bebê. Uma mulher após os 40 anos, como a gente já falou, vai ter muito mais dificuldade de engravidar, mas a qualidade do espermatozoide também piora ali depois dos 45, 50 anos, piora a motilidade, piora a morfologia, mas o homem se mantém fértil por muito mais anos do que as mulheres, justamente porque as mulheres elas não produzem, elas nascem com a quantidade e eles acabam muito rápido, eles envelhecem junto com elas. Antônio Miciara, médico especialista em reprodução humana, foi um prazer falar com você. Espero que você retorne aqui ao Giro. Você vê que as pessoas querem perguntar, tirar dúvidas sobre esse assunto tão interessante. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição. A gente pode vir aí outro dia falar sobre os tratamentos, que é um assunto muito extenso. Agradecer aí a todos os ouvintes a oportunidade. Pessoal de Maracaju, Fátima do Sul, Grande Dourados, Inocência, Rio Verde, Niuaque e Paranhos. Acho que de todas essas cidades aí, só Paranhos eu nunca tive um bebezinho nascido. Das outras a gente já teve muitas pacientes. E um abraço para todas vocês. E é um prazer estar aqui, e sempre que precisar estaremos à disposição. Bom final de semana. 8h27 agora no Giro de Notícias. Olha que situação interessante, pessoal. Um comércio ambulante de vendas, sabe aquelas mudas que o pessoal vende nas ruas, muda de plantas frutíferas ou não ornamentais? Pois é, essa